Olá, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha na programação da Rede Alesp. Aqui você acompanha os bastidores das principais notícias e debates do Legislativo e do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo realiza uma audiência pública sobre mobilidade urbana com foco em vias seguras e na segurança viária da cidade. O encontro acontece no dia 4 de dezembro, às 19 horas, aqui na Alesp, e convida a população a participar e compartilhar experiências. O debate contará com especialistas de diferentes áreas. Eu recebo aqui no nosso estúdio a vereadora, arquiteta e urbanista Renata Falzoni, que contribui e sempre contribuiu com a sua experiência na criação de espaços urbanos mais eficientes. E a educadora física Jô Pereira, que destaca a importância da qualidade de vida no planejamento da cidade, e o Ricardo Neres Machado, diretor-geral da Ciclocidade. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre o que vai ser essa audiência pública na próxima quinta-feira. Ótimo. Primeiro, agradecer, esse espaço aqui da Alesp para a gente estar fazendo essa discussão sobre a audiência pública, e a gente só conseguiu isso porque o mandato da deputada estadual Alice Brandão vem há algum tempo nos acompanhando, e eu falo, esse nós é a União de Ciclistas Urbanos, é a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, que é a Ciclocidade, e a União dos Ciclistas, que é uma instituição nacional. E aí, por conta disso, por conta dessa nossa parceria aí com o mandato, a gente foi criando a necessidade, foi entendendo a necessidade de se debater isso de uma forma mais ampla, trazer para a audiência pública esses fatores que vêm corroborando aí para a mobilidade urbana no Brasil, ainda está tão insegura como tem estado. Então, para o dia 4 de dezembro, agora, 19 horas, a proposta da audiência pública é a gente discutir sobre os desafios por vias seguras na mobilidade e pensar essa mobilidade de uma forma ampla. Essa mobilidade urbana que passa pelo transporte público, o transporte de massa de metrô e de trens e de ônibus, pela mobilidade ativa, tanto a pé quanto de bicicleta e outros modais de rodas que não são... que usam a propulsão humana, e principalmente a gente entender como isso se soma, E os especialistas que vão estar conosco, eles vão trazer pontos de vista de pesquisas que estão sendo feitas nas universidades. Então, a gente vai ter um pesquisador específico da USP que vai falar sobre a pesquisa que eles acabaram de fazer sobre a faixa azul aqui em São Paulo, destinada essencialmente para os motociclistas. Tem uma outra especialista vinda do Rio de Janeiro que vai falar sobre a mobilidade e o impacto disso nos territórios e na questão de gênero e raça, que isso também é outro ponto que dentro da mobilidade urbana a gente vem falando com mais precisão, porque as desigualdades sociais impactam na maneira como as pessoas se deslocam na cidade. A gente vai trazer aí também o Ricardo Machado, que vai falar a partir de uma incidência, de um advocacy que está sendo feito no Congresso da PL do Vias Seguras. A União de Ciclistas do Brasil, que vem acompanhando, aí também fazendo esse advocacy com bastante incidência e nessa discussão mais ampla da mobilidade ativa, corroborando na discussão da mobilidade urbana de uma forma mais ampla. A gente está esperando ainda, e aí aproveito para deixar a chamadinha aqui para a pessoa do Detran, que ainda não confirmou a presença, e a gente precisa que você esteja aqui, porque sem essa personalidade, que está dentro da gestão pública mais diretamente ligada ao trânsito, a discussão ela vai faltar um fio, vai faltar um pedaço dessa discussão. Então, é importante que a pessoa que está convidada aí para estar conosco confirme e venha, porque isso vai corroborar bastante. E a Renata Falzoni, que a gente não precisa nem falar de toda a eloquência dela dentro da discussão e do cicloativismo, da mobilidade ativa, e o quanto que isso vai impactar nas nossas vidas, pensando que estamos vivendo uma epidemia de mortes no trânsito no Brasil.
quando a gente fala sobre isso, não é exatamente só nas grandes cidades. Isso está acontecendo de uma forma, infelizmente, muito visceral nas pequenas cidades também. Então, a gente tratar essa questão das vias seguras é pensar nos pequenos municípios e nas grandes metrópoles e o que está impactando isso? De que maneira que a gente pode chegar na tal visão zero, que lá na Suécia, em 1997, quando foi discutido e foi promulgado para outros países, pensarem também na visão zero como um ponto focal da sua mobilidade no país, é pensar que nenhuma morte é aceitável no trânsito. Eu acho que é isso, assim, eu acredito que o Ricardo e a Falzone possam corroborar aí com mais assuntos que a gente vai tratar dentro da audiência. Uhum. Ricardo, o que você tem a falar sobre essa audiência pública e sobre a pesquisa que vocês vão apresentar lá? Na verdade, eu acho que é importante a gente falar sobre a mobilidade de uma forma ampla, né? Acho que essa é a proposta da audiência do dia 4 agora, na quinta-feira, mas principalmente dessa epidemia, como a Jo chamou, de mortes no trânsito, né? Em 2023, os dados oficiais mostram que morreram 34.800 pessoas. A gente está falando de mortes, é um número, o Brasil deve estar aí em 5º lugar, né, num ranking mundial, que é um ranking que ninguém quer ocupar, é um número assustador. E a gente sabe o que precisa ser feito, né, o que tem que ser feito para que essas mortes comecem a diminuir. Então, acho que o que a gente vai, da minha parte, enquanto ciclocidade, uma pessoa que está num projeto que culminou num projeto de lei, né, que é o PL das velocidades seguras, o PL 2789/23, que a gente vai falar um pouco do PL, dessa atuação que é focado em readequar velocidades e fiscalizar de uma forma mais efetiva, né, o trânsito, as vias, porque, segundo a OMS, o fator principal de mortes no trânsito é velocidades. Então, a gente tem vias com velocidades que elas são, né, perigosas para as pessoas, principalmente pedestres, ciclistas, e a gente está vendo que o número maior de mortes no país é de motociclistas. Então, acho que a gente vai entrar por esse olhar de falar de velocidades, de incidência política, que é velocidade, a readequação de velocidade é o principal fator, mas que a gente tem outros também, né, meios de melhorar essa questão de vidas no trânsito ou de morte, seja o redesenho viário, seja amplamente pensar o trânsito com sistemas seguros, que é quando existe um erro, a falha humana vai acontecer, né, ela não pode ser fatal, então que a gente tenha meios para que ela, né, não seja um sinistro tão grave. Acho que entrar nesse debate, falar um pouco sobre motociclistas, falar qual que é o cenário do país, né, o Matheus Humberto vai vir com essa pesquisa que a Jo falou, que é uma pesquisa feita pela USP, pela Vital, e por mais alguma outra organização, que eu não me lembro agora, para falar especificamente sobre faixa azul, qual que é o contexto, o que eles observaram, né, na faixa azul. Então, acho que a gente vem mais por esse lado de falar o que está acontecendo no cenário e de quem está olhando a segurança viária como um todo, assim, né? Ô, Renata, dentro desse cenário, como que você vê o uso da bicicleta? Você vê no cenário, assim, no centro, aqui na região central e nas periferias. Como que você enxerga isso? Me permite uma parte anterior sobre Claro. o que os dois colegas conversaram, a Jo e o Ricardinho? Assim, números. A cidade de São Paulo, na época, nos anos 80, 85, vocês se lembrem depois quem é cada prefeito. A gente morria 8 pessoas por dia na cidade. Por que eu quero remontar isso? Porque não foi uma coisa fácil da gente conseguir. Teve que ter muito ativismo e muita pressão. A gente começa a diminuir as mortes e várias coisas aconteceram no meio do caminho que você percebe que o gráfico nos favorece. Ele aumenta o decréscimo das mortes. Coisas como cinto de segurança. Você vê uma inflexão positiva no sentido de diminuir as mortes. Quando você começa a ter blitz por causa de bebida, também uma outra inflexão. Tudo isso vem acontecendo. Aí, num determinado momento, em 2010, a ONU coloca uma proposta de que nós passássemos a, em 10 anos, reduzir pela metade as mortes no trânsito. Naquela época, a cidade de São Paulo, estou falando da cidade de São Paulo, morria 1.300 pessoas por ano, que é um absurdo.
E nós conseguimos, através de muita política pública, muita pressão, muita argumentação em cima de salvar vidas a qualquer custo é importante e que não é uma coisa que acontece com facilidade. Aí nós tivemos um momento importante que foi o acalmamento, mãozinha para pedestre, foi uma coisa que também teve uma influência muito grande, voltas das blitz, mãozinha de pedestre, acalmamento de trânsito, diminuição da velocidade com fiscalização. A gente vinha de 2010, 2011 para 2020, uma tendência que a gente ia cumprir a meta. Aí nós tivemos o infortúnio da partidarização das políticas. Indústria da multa, pessoal questionando fiscalização, questionando o acalmamento, aumentando as velocidades e todo um logotipo, um esquema de acelerar, como sendo um progresso para a cidade. Nós conseguimos, pela primeira vez, menos de 1.000 mortes por trânsito, menos de 1.000 mortes, que significa você cair para 6 mortes por 100.000 habitantes em 2018, 2019, ficou assim estabilizado e a partir de 2020 nós tínhamos 740, 770 mortes no ano, que é um absurdo, que estava em 6 mortes por 100 mil habitantes, e o ano passado nós tivemos 1.070 mortes, mais ou menos, num único ano, saltando para 9 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, nós tivemos uma involução constatada em números, totalmente abandonando o Visão Zero. O que é o Visão Zero? É um sistema de você trabalhar o trânsito sistema, que são todos os atores do trânsito, que quando tem um erro que vai ter, quando tem uma transgressão que vai ter, ninguém morre, ninguém sai lesionado. Então esse é um método que nós éramos signatários e que foi abandonado nesse afrouxamento da fiscalização que nós, na cidade de São Paulo, experimentamos desde 2020, constatado pelos números. E a catapulta está, sim, dos motociclistas que trabalham para empresas que vendem pressa e entregam morte. Então, vamos falar da bicicleta. Se me permite responder a minha pergunta agora. Quando você pensa no sistema do trânsito, o que o sistema do trânsito precisa? É combinar a mobilidade ativa. Primeiro, pensar multimodal. Tá. Quem só anda de carro tem essa dificuldade de entender o que é multimodalidade. Multimodalidade significa você andar a pé, de patinete, bicicleta, ou eventualmente pegar um carro e combinar tudo isso com o transporte coletivo. Então, você tem que ter um sistema que converge para o transporte coletivo com segurança, com facilidade, com prioridade, sistema de calçadas, de ciclovias, num transporte coletivo gerenciado de tal maneira que ele é confiável. Você chega, você sabe qual é o horário, você não vai ser tratado como uma sardinha, você não vai ficar exprimido e você vai ter tudo isso trabalhado isolado do congestionamento. Esse é o sistema que o Ricardo tão bem coloca. A gente pensar em sistema é algo que exige transversalidade e exige uma maturidade que, infelizmente, os gestores brasileiros têm dificuldade. Que é, vamos melhorar o trânsito. Então, vamos fazer uma propaganda proibindo moto aqui, porque aí vai melhorar os números. Melhora, mas você não transforma o sistema numa coisa boa. Você está proibindo o motociclista, portanto, você vai diminuir as fatalidades motociclistas e você vai publicitar como isso um resultado bom, mas você não trabalhou o sistema. Então, logo se afrouxar isso, volta a morrer todo mundo. Então, assim, a bicicleta, ela é uma parte importante da mobilidade ativa, que dá asa a quem vai a pé, e se você consegue fazer com que toda essa convergência na cidade como um todo, respeitando as dinâmicas de horário de cada região. Por exemplo, aqui no centro, você tem muito mais mobilidade no sentido de ocupar o espaço durante o dia, porque você tem mais emprego. Por que na periferia acaba sendo diferente? Primeiro, porque as pessoas evadem da periferia para vir para cá, porque aqui não tem emprego. Por quê? Por causa como que está a vida econômica. E também não se pensa na mulher que mora nessa periferia, que fica lá com a mãe, com o filho, com a avó, com o vizinho, e cuidando de trabalhos que ela pode estar fazendo em casa, mas ela não tem acesso ao seu bairro de forma no bairro, porque o acesso todo é pensado. Vir daqui para trabalhar no centro, daqui voltar para cá. Então a gente tem que pensar com uma forma respeitando as necessidades de cada região da cidade e concatenando com melhorar o porquê que as pessoas se transportam. Por que as pessoas têm que vir todas elas para o centro? Por que não tem emprego na periferia? Por que no centro tem tanta habitação desocupada e não está ocupada por pessoas que poderiam estar morando perto dos seus empregos? Por que a gente tem uma dificuldade de criar economia dentro de uma região densamente usada, densamente populada, densamente movimentada e precarizada, porque não tem calçada, não tem ciclovia, não tem transporte coletivo decente, não tem fidelidade no transporte coletivo. Então, voltando ao ponto, a bicicleta é uma ponta do iceberg e faz a gente questionar todo o acesso de forma ativa combinado ao transporte coletivo e esse sistema trabalhar.
Eu, particularmente, porque moro numa região bem assistida de transporte coletivo, eu consigo dispensar até o ônibus, porque eu consigo ir do ponto A ao ponto B só de bicicleta. Mas a minha realidade é totalmente diferente do resto da cidade. Agora, mesmo estando fora, eu consigo combinar com o transporte coletivo, consigo colocar minha bicicleta dentro de um trem, de um metrô ou de um ônibus. Então, essas são políticas públicas importantes para você promover no sentido de fazer um acesso da mobilidade ativa, que pode ser também em bicicleta, para toda a cidade. Não sei se eu te respondi. A transversalidade da pauta, mas ver e entender como um sistema é a grande dificuldade que nós temos. Porque as pessoas são obcecadas no automóvel e continuam só promovendo políticas públicas só para o automóvel. O que a gente tem visto é justamente o contrário disso, né? A gente está perdendo viagens, né, do transporte público para o transporte individual. E aí o transporte público que está precário, né, caro, falta estrutura e as pessoas estão migrando, obviamente, quem pode está migrando para o transporte individual, ou seja, né, a gente tem um boom aí de moto, de automóveis, né, de maneira geral, e aí a gente acaba novamente criminalizando uma população que não tem acesso ao carro, porque a gente falar que todo mundo está migrando é elitista, porque não está todo mundo, né? Os números, né, foi o dado da OD de São Paulo, que mostra, né, que a gente, pela primeira vez ali, ou depois de muito tempo, o número de viagens de individuais motorizadas ultrapassou o de transporte público, que não deve ser uma lógica, deveria ser o contrário, no transporte público, o transporte individual ser a última opção ali, né? Ser a cidade inteira ser servida de transporte, de estrutura de transporte público para que as pessoas pudessem escolher como elas vão se deslocar e, óbvio, o transporte público com qualidade, né, acessível, né? A gente também pode entrar aí num debate de tarifa zero, por quê? Porque a gente está falando de segurança viária e falar de transporte público também é falar de segurança viária, né? Você vai estar menos exposto, você vai fazer menos deslocamentos a pé ou de bicicleta numa via sem estrutura, porque isso também coloca aquela pessoa em risco. Então, acho que também falar de transporte público é falar de segurança viária. E tem um ponto importante, Rogério, que quando a gente traz a pauta das desigualdades sociais, isso é impactado diretamente por essa insegurança viária. Porque, geralmente, nos bairros das periferias, nas franjas, como eu costumo dizer, é onde tem menos calçada, então as pessoas acabam usando o espaço que tem, que é a rua. Essa rua ela é destinada majoritariamente, na grande proporção, para os carros. O Marcelo Troy, que é um pesquisador estudioso, ele tem um artigo que fala sobre a carrocracia. Estamos vivendo cada vez mais numa sociedade carrocrata. E aí tem gente que fala, mas na periferia também tem muito carro. Infelizmente tem muito carro porque a gente também não tem esse acesso do transporte de uma forma igual. Então, eu para sair da minha casa, para chegar aqui, eu tenho que sair pelo menos às 8h30 e eu não moro tão longe, eu moro a 17 quilômetros daqui, que já é uma boa distância, mas eu tenho que sair pelo menos 2 horas antes de casa para pegar o transporte público para conseguir chegar dentro de um tempo viável. Tem gente que sai 3, 4 horas antes do horário dela de compromisso para chegar. Isso impacta na qualidade de vida, isso impacta nas horas de sono, isso impacta no tempo que podia ser para outras coisas. E aí a gente falar de segurança viária é falar que quanto melhor um transporte público, melhor vai ser a vida das pessoas que usam esse transporte público. Quanto menor uma velocidade, altas velocidades nesses espaços, essas pessoas que usam também as ruas como esse lugar de deslocamento, elas vão ser menos impactadas. Então, tem uma porção de fatores que Falzoni trouxe, Ricardo trouxe, que elas vão se entrelaçando e que se a gente olha com essa lupa, assim, quem são as pessoas mais impactadas dentro dessa insegurança viária ou dessa discussão da segurança viária, são as pessoas que moram nas franjas da cidade, são as pessoas que estão longe daquilo que que tem um poema até que a Elisa Lucinda fala, longe das oportunidades. É verdade. Eu peguei, outro dia eu saí 6 horas da minha casa, peguei um Uber, 1h15, cheguei em Guaianazes. Fiquei das 7 da manhã até as 8, das 6 da manhã até as 7, passaram uns 14 ônibus que não pararam, de tão lotados que eles estavam. E uma fila de mulheres, mas esmagadora maioria, mulheres esperando
1 hora parado no ponto do ônibus. Eu estava lá por vontade própria, não tinha que chegar em lugar nenhum. Você imagina o desespero de uma pessoa que está desde as 6 até as 7 da manhã e o primeiro ônibus que para, porque consegue entrar alguém empurrando, é 1 hora depois. Um absurdo. Eu só consegui, depois eu voltei de ônibus, eu só consegui entrar no ônibus às 8. Né? E aí fui pegar trem, metrô, tudo, que foi tudo um combinado de como voltar. Mas é impressionante a realidade do dia a dia da pessoa que mora numa periferia. Eu fiz uma experiência um único dia, eu posso dizer, está lá no meu Instagram. É indigno. É indigno. A cidade que permite esse tipo de tratamento, a sua força de trabalho tem que parar e repensar mesmo o acesso à cidade da maneira como um todo. Além desse impacto econômico, né, que a gente vê também, tem esse impacto emocional, físico, na saúde, né, da pessoa, né? Então são muitos desafios, né, que a gente dessa mobilidade dentro da cidade de São Paulo. Rogério, a gente tem que requestionar a forma, vários sistemas da cidade a gente tem que requestionar. Muito se fala de tarifa zero, coisa que eu acho que é fundamental a gente gradativamente chegar na tarifa zero, porque significa você melhorar muito o acesso à cidade. Mas a primeira coisa que nós devemos questionar é a forma como os contratos das prefeituras são feitos, especialmente na cidade de São Paulo, com as companhias de ônibus. Então, hoje em dia, nós temos, até hoje, o serviço dos ônibus sendo prestados, e muito provavelmente a SPTrans virá aqui me contrariar, e eu vou dizer, olha eu lá no vídeo, olha que lindo. Então, me contrariar dizendo que, não, nós pagamos por serviço, que na verdade, até hoje, embora a licitação em voga preveja que o pagamento ao sistema de coletivos seja pelo serviço, de tal maneira que você abre o aplicativo e vai ter lá, tal hora vai passar o meu ônibus, o chip está me mostrando onde ele está. Até hoje, muitos ônibus são presos na garagem e eles são soltados em função da demanda. Portanto, sempre o sistema, isso é como está acontecendo com o metrô, por sinal, sempre o sistema está afogado, o ônibus só corre cheio, mesmo num dia que não deveria estar. E tratando como mercadoria, né? Mercadoria, exatamente. Você espera mais tempo, não é confiável, então você cria uma espiral descendente, exatamente como você, Jô e o Ricardo falaram, que é a precarização do sistema, que gera mais precarização, menos passageiros, menos arrecadação, mais subsídio, mais precarização. E a forma como nós estamos contratando essas empresas já deveria ser diferenciada. Então a gente tem que passar por uma reformulação total que abrace capacidade para que as empresas forneçam um serviço de qualidade, sejam remuneradas de acordo, a prefeitura fornecer para a população tarifa zero, que é uma coisa que a gente tem que estudar e ir a fundo, porque ele melhora muito a pujança econômica da cidade quando as pessoas têm acesso à cidade. E, sim, estruturar calçadas, ciclovias, bicicletários para que as pessoas diminuam o número de pernas que elas têm que fazer no transporte coletivo e mudar toda a ocupação do solo de tal maneira que a gente tenha mais economia pujante. Por que as pessoas têm que andar 30, 40 quilômetros para os seus empregos? Isso é uma coisa que a gente tem que questionar e é uma incidência que a gente tem que fazer na ocupação da cidade, no plano diretor, nas leis de zoneamento e por aí vai. É complexo, mas a gente tem que encarar, tem que fazer. E como que você vê a situação desses bicicletários em relação ao transporte? Bom, aí eu não quero ocupar muito, mas para que a gente tem que ter bicicletário? Para atender uma população que precisa. Então, por exemplo, você chega no metrô, o bicicletário fecha antes de fechar o metrô. Então, se eu tenho que chegar depois das 10 horas da noite e pegar minha bicicleta, já não posso porque o bicicletário está fechado. Eu, Renata, posso ir, botar a bicicleta lá de fora, tudo, mas olha o trabalhador, se é uma pessoa que volta para o seu trabalho à noite. Então, ele não tem como usar o bicicletário prioritariamente porque não lhe serve. Muitos bicicletários de metrô, trem, passaram a ser paraciclos. Mas aí, falando do mandato, que é uma coisa em equipe, nós fizemos uma incidência em cima das audiências públicas para as futuras construções de trens de metrô e a gente conseguiu reverter algo que eles tinham, entre mil aspas, esquecido, que era passar para as concessionárias a obrigatoriedade de ter bicicletário. Tá. Que é diferente de paraciclo. O bicicletário é seguro. Você vai lá, fecha, quando você volta, a tua bicicleta está lá. Paraciclo, você amarra, você fica rezando para quando voltar ela está lá. Então, a gente resgatou a necessidade da construção de bicicletários obrigatoriamente nas estações de trilhos, nas futuras concessões e futuras obras que estão previstas aí, o que é uma coisa muito importante. Porque para você promover, você tem que ter acesso e onde estacionar a bicicleta e, eventualmente, aumentar os horários que você pode levar a tua bicicleta dentro do trem, do ônibus e do metrô.
e bicicletário, ele tem uma correlação direta com intermodalidade. Exato. Então, quando a gente está fazendo toda uma campanha para que tenha mais bicicletários na cidade, é para que mais pessoas consigam usar a bicicleta também como um modo de transporte não violento, porque não adianta a pessoa morar lá em Guaianazes para ela trabalhar aqui na região central. Ela não vai pedalar 50 quilômetros e vai chegar aqui inteira. Isso é desumano. Alguns fazem, né? Não precisa. Não, isso é desumano. Não é esse tipo de mobilidade ativa que a gente está falando e com segurança. Mas a segurança viária também passa por como a gente preserva a vida das pessoas que utilizam os modais de transporte de uma maneira que otimize a vida delas do melhor jeito. Então, essa intermodalidade, usando a bicicleta até um terminal de ônibus, um terminal de metrô, um terminal de trem, tem essa zeladoria, que a Renata trouxe aqui, que são os bicicletários. Essa zeladoria com tempo estendido, que essa pessoa possa ir trabalhar, desenvolver, estudar, enfim, fazer o que ela tiver que fazer fora da região dela e voltar e ter a possibilidade da sua bicicleta continuar lá. Todo mundo tem acesso à bicicleta? Não todo mundo, mas quem usa a bicicleta e a periferia, e é algo importante a gente dizer, é quem mais usa a bicicleta na cidade. E é a que mais impactada com a falta ainda dessas conexões da malha cicloviária, que isso impacta diretamente na segurança de quem pedala na cidade. Nos lugares onde a gente pedala, e principalmente para as mulheres, que buscam uma ciclovia, uma ciclofaixa para pedalar e não tem, elas não vão para a rua e elas acabam deixando de usar a bicicleta. Então, pensar também nessa expansão da malha cicloviária, que nessa última gestão de governo municipal não expandiu como tinha sido acordado dentro do Plamob. Então, toda essa discussão da segurança viária, ela passa por muitos pontos aí que está tudo planejado, está tudo dentro do plano de metas, está tudo dentro do plano de mobilidade, está tudo dentro dos planos discutidos dentro da gestão pública, municipal e estadual, mas que precisam ser de fato implementados. Já tiveram até audiências públicas, que nós estamos no passivo que não sai do papel, já com audiências públicas. Para ilustrar um pouco o que a Jo está falando, em 2013, nós tivemos um forte investimento em cima dos corredores do ônibus. Sim. Mas por não se pensar no sistema, aumentaram as mortes na cidade. Então, melhorou-se a velocidade média dos ônibus, dos corredores, e piorou a condição do quê? Do acesso do pedestre, porque essas mortes foram catapultadas por atropelamentos ao acesso do corredor de ônibus. Aí teve um alerta vermelho, vocês podem até fazer as contas e ver de que prefeito eu estou falando, que começou o acabamento de trânsito, melhoria de faixas de pedestres convergindo para o transporte coletivo, os pontos de ônibus, os terminais, e rapidamente nós conseguimos reverter essa pequena tendência, esse pequeno aumento que teve num único ano para voltar para uma tendência bastante catapultada de queda, que se nós tivéssemos perseguido, teríamos batido a meta em 2020, né, de reduzir pela metade, que teria sido 500 mortes no ano, que também é um absurdo. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Não. Então você vê, você pensa em melhorar até para a mobilidade corretamente, o transporte coletivo, mas se você não pensa que é um sistema, o ônibus está lá, como é que você chega? Você tem que pensar nesse pedestre, você tem que pensar na segurança dessa caminhada. E quem anda a pé, quem vai de bicicleta, precisa de sombra, calçada conectada e água fresca. Quem projeta para a gente é o mesmo que projeta para um carro no ar-condicionado. Então você vê a distopia como o que nós estamos falando. As pessoas que projetam a cidade para quem vai a pé de bicicleta, transporte coletivo, só andam de automóvel. Eles não têm a visão da cidade que a gente precisa, que é um espaço público agradável. Esse é um lado, né, de toda essa dessa atuação que a gente está falando, voltando, pensando na audiência. Então, acho que a gente tem exemplos aqui de que a mobilidade ativa, o transporte público, ele é um meio, né? A Renata acabou de dar um exemplo aqui agora de que pensou-se no transporte público, mas esqueceu de pensar enquanto rede, e aí os pedestres, para acessar o transporte público, acabou, né, aumentando o número de mortes ali relacionado ao corredor, assim. Mas existe um outro lado, né? Então essa é uma maneira, mas a cidade ainda está cheia de carro, né? As cidades estão cheias de carros, as cidades estão cheias de motos, o transporte público então precário, as pessoas vão migrar para o transporte individual conforme elas puderem. Essa é uma realidade existente, né? É o que está acontecendo agora. Então,
existem talvez maneiras também que precisam ser pensadas e aí falando um pouco dessa atuação da UCB, da Sociedade, da Fundação Tiago Gonzaga, dentro desses que a gente chama de rede de sistemas seguros, né? Que é essa atuação que as organizações da sociedade civil têm feito no Congresso Nacional através desse projeto de lei, que é o 2789/23, que são os 2 pontos principais que a gente pode garantir que o número de mortes vão reduzir, né? Então, readequar as velocidades, né? Então, você diminuir a velocidade, porque você deixa a velocidade mais próximo dos outros modais ali, né? Então, o que o projeto de lei está propondo é que a gente tenha uma readequação para 50 km por hora, né, nas vias que são maiores, e implementação de fiscalização por velocidade média. Então, é importante falar de fiscalização também. Então, baixar a velocidade e fiscalizar essa velocidade, né, para ver se ela está sendo cumprida. Porque hoje, os radares que a gente tem na cidade, eles são aqueles radares podemos chamar de ponto fixo. Então, ele vai marcar a velocidade que o automóvel ou a moto passou no radar ali, naquele ponto de marcação. Então, a gente está falando isso é o que a gente chama aqui, né, a Sociedade faz, e a UCB também, que é um advocacy baseado em dados. Então, a gente não fala nada da nossa própria vontade. É o que os dados mostram. Então, os dados, existem pesquisas, né, feitas inclusive no Brasil, de que o motorista tem um comportamento de que ele sabe onde tem um radar, ele vem numa velocidade acima da via. Ele reduz no radar e depois passou o radar, ele acelera e vai embora. Então, o segundo ponto que o projeto de lei tem proposto é a fiscalização por velocidade média. Então, você vai fiscalizar o trecho e não mais um ponto fixo. Sim. Então, o motorista vai ter que andar dentro daquele, né, naquele trecho que está sendo fiscalizado, na velocidade máxima permitida na via, né? Então, isso também garante, né, a fiscalização é para garantir, a fiscalização ela não é para arrecadação, ela é para garantir que a legislação, né, para a lei de trânsito, a velocidade máxima, seja cumprida, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante desse nosso debate, né? E uma outra questão também que eu acho que é importante a gente falar, que é essa ligação. Então, esse é um meio, né, a incidência. Por exemplo, hoje, as cidades que já têm o trânsito municipalizado, elas podem, né? São Paulo fez isso, né? Fortaleza também fez isso, sem depender do Código de Trânsito Brasileiro. Então, as cidades podem reduzir as velocidades máximas, readequar as velocidades para uma velocidade mais próxima ou uma velocidade que seja menos danosa para pedestre, para ciclista, para motociclistas, enfim, que são os mais vulneráveis no trânsito, que a gente chama, né? Então, as cidades já podem fazer isso. As que têm o trânsito municipalizado, elas podem fazer isso por conta própria. Mas como isso não tem acontecido, né, a gente tem visto justamente o contrário, né, o país tem sofrido um grande incentivo, né, do uso do automóvel, a gente tem um debate agora da CNH, que é um debate importante, que está falando de acesso, mas tem que ver de que maneira que isso vai ser feita, o incentivo para a compra de moto e de automóvel, essa precarização do transporte público com um preço muito alto e inacessível, que tira as pessoas também do transporte. Então, é todo esse conjunto, né? E eu acho que pensar dessa forma, pensar em rede, para que a gente possa, de fato, atacar. Tem um outro ponto que a gente não, né, também pretende falar bastante nessa audiência, que é como o SUS está hoje, né? Os leitos estão tomados de pessoas que vêm do sinistro de trânsito. Excelente. Esses custos são de bilhões para a sociedade, para o próprio governo. São custos altíssimos na escala de bilhões que a gente está falando, e de pessoas, isso quando não tem, né, a vítima. Então, a gente tem pessoas muito novas deixando de contribuir, né, de uma vida economicamente ativa, porque está lesionado, está numa cama, está num leito, e aí sobrecarregando, geralmente, mulheres nesse trabalho de cuidado, porque tem um estudo que foi feito pelo professor Tiago, que é da Universidade do Paraná, que mostra que a cada 3 famílias que tem um sinistro de trânsito, 2, a pessoa sai, alguém tem que abandonar a sua função principal para cuidar de alguém. E essas pessoas geralmente são mulheres, fazendo esse trabalho de cuidado. Então, assim, a gente está falando de segurança viária, mas é uma coisa que é muito ampla e por várias pautas urgentes no país se conectam com isso. A gente pode ir para o lado de falar de raça também, né, de quem está morrendo mais, de quem está no trabalho mais precarizado, de como a Renata bem falou, promete pressa e entrega a morte. Então, né, que também tem a gente está aqui vivendo em São Paulo também, né, a gente está
outras cidades do país isso já acontece, mas a gente está nesse debate fortíssimo que o próprio gabinete tem puxado isso na Comissão de Trânsito e de Segurança Viária sobre a questão do Moto App em São Paulo, né? Que vai ser isso é muito mais barato você andar, subir numa moto e chegar mais rápido no seu ponto final, no seu destino final, e deixar o transporte público, que você leva muito mais tempo. Mas a que custo vai ser feito isso? Sim. Em que estrutura vai ser feito isso? Em que velocidade vai ser feito isso? Né? Qual é a instrução daquela pessoa que está transportando uma outra pessoa? Porque é diferente você transportar uma mercadoria e transportar uma pessoa. Aquela pessoa que vai subir na garupa, ela sabe se comportar numa moto, uma 23 aqui em São Paulo, uma Bandeirantes. Como que... Então, assim, a gente está caminhando para o pior. Eu acho que tem 2 pontos importantes nisso também. A gente lembrar que transporte público é um direito social. É um direito social. Então, é uma responsabilidade do Estado, e aí eu coloco o Estado, né, de uma forma bem ampla, né, município, Estado e federação, a oferecer isso com segurança para a sua população e de uma forma gratuita também. Outro ponto que é importante, que tem se perdido ao longo de muitas gestões, são as campanhas preventivas. E campanhas que não sejam campanhas de acusar se é o motorista, se é o pedestre, se é o ciclista, porque não é campanha de acusação, mas uma campanha de formação, de educação. E essa educação de trânsito é por vida, porque a gente está falando aqui de números, a gente está falando de vidas. A gente está falando de percentuais, a gente está falando de vidas. A gente está falando de segurança viária, a gente está falando por vidas. E as vidas que estão sendo ceifadas aí ou estão sofrendo essa imobilidade por conta de pararem, deixarem de trabalhar, porque no seu transporte ela foi atingida, não tem sido colocado como ponto focal dentro dos governos. E aí, do governo, dentro das campanhas preventivas por uma cidade mais humanizada, dentro de campanhas preventivas onde acelerar não é um lugar de vida, mas um lugar de morte, dentro de campanhas preventivas onde o respeito entre o mais potente e os menos potentes, né, os carros motorizados, os veículos motorizados e os ciclistas e pedestres, ele precisa existir porque isso está dentro do Código Nacional de Trânsito. Então precisa também, e isso está dentro dos desafios que o BID esse ano colocou entre o replanejamento da cidade, né, o desenho urbano, a fiscalização e essa educação com essas campanhas por municípios, por estado e federação. São muitos desafios, né? São muitos desafios. Muitos desafios. A gente, lá na Câmara, eu sou presidente de uma subcomissão que está estudando o transporte de motocicletas, de passageiros por motocicleta, tanto o moto-app quanto o mototáxi. E durante esse ano, a gente colheu dados assim, escabrosos, porque a precarização do transporte coletivo, a falta de acesso na frente das cidades, entre outras coisas, aumentou muito o número do uso da motocicleta em todos os níveis, não só como transporte. Dando um retorno para o que o Ricardo estava falando, estima-se que 80 bi ano o Brasil gasta em problemas diretos com o SUS em relação à sinistralidade de trânsito e vem aumentando muito com o uso da motocicleta. Sim. Se você imaginar que a gente tem um tri, né? A gente fatura um tri por ano e 80 bi a gente joga fora em cima de algo que a gente podia estar fazendo uma política pública de salvar vidas e não de desperdiçá-las, usando para solucionar precarizações totalmente relacionadas com a falta de consciência em cima do transporte coletivo, é um absurdo. Então, essa espiral negativa, a gente tem que mudar muito a maneira como a gente faz essas contas e como a gente trabalha nas políticas públicas. Por exemplo, um semáforo de média já é um problema legal dificílimo de se implantar. Parece óbvio que você vai examinar a velocidade média. Não, não é tão óbvio assim. Então, a gente tem que mudar marcos legais, tem que trabalhar, tem que ter uma aceitação e tem que fugir daquele papinho totalmente equivocado, típico de quem é inconsequente no trânsito, de indústria da multa. Exatamente. Na época da indústria da multa, se constatou que mais de 50% das multas recaíam em menos de 5% de CNH. E mais de 70% de CNH não havia multa alguma. Então, quando você vai na marginal do Rio Pinheiros, Expressa, hoje, lá, está todo mundo a 70, embora possa 90. E você vai ver 5% das pessoas a 90 costurando. Então, a gente tem que trabalhar em cima desses 5% que transformam o trânsito. Nós voltamos numa COP.
Se você quer salvar esse planeta, se a gente vai pretender salvar a vida nessa Terra, a gente tem que trabalhar nas cidades que são os principais geradores de gases de efeito estufa, em migração energética e migração modal. A migração energética está na pauta, né? A energética está na pauta. Mesmo assim, por gente paga pela indústria petrolífera para falar sobre o assunto. Agora, a migração modal não entra na pauta. Não entra na pauta. Então, a gente quer o quê? Que eles pretendem? Carros biodiesel ocupando todos os espaços da cidade, a precarização da mobilidade em cima de carros que podem estar movidos a pensamento, que mesmo assim elas são insustentáveis e produzem espaços insustentáveis. A migração modal, que é você caminhar, pedalar e combinar com o transporte coletivo, este sim, movido a uma energia mais limpa, não está na pauta. Certo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no programa. Foi muito interessante. Super agradeço. Muito Desculpa, bacana. a gente passou do acho horário. que é não isso foi? mesmo. Não, tudo certo. Muito obrigado. E aí eu queria que vocês também deixassem uma mensagem convidando o pessoal para a audiência pública de quinta-feira. Gente, é uma convocação, não é nem um convite, porque isso é algo que, para todas as pessoas, é relevante. Então, a gente espera vocês, não precisa se inscrever, venham direto aqui para a Alesp, vai ser aqui no auditório da Alesp, às 19 horas, 4 de dezembro, quinta-feira, 19 horas. Venham, é aberto ao público, vocês vão poder entrar sim. O que vai precisar se inscrever é na hora de fazer perguntas, enfim, aí isso precisa se inscrever. Mas para entrar e participar, não precisa. E quanto mais de nós, né, nós, população da cidade, estivermos aqui, é importante porque mais pessoas vão estar se colocando. A gente vai ter um link de transmissão pelo YouTube, que na quinta-feira vai ser disponibilizado, tá bom? É isso e aguardamos vocês. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. A sua participação é muito importante em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. Nos bastidores vai para um rápido intervalo. Até daqui a pouco. Nos bastidores está de volta. Se você quer fechar o ano com as finanças em ordem e começar 2026 sem dívidas, é hora de se planejar. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o economista Fábio Lousada, que vai dar dicas práticas para organizar gastos, controlar despesas e criar um planejamento financeiro eficiente. Tudo bem? Muito bom, Gerson. Tudo bom? Queria que você falasse para a gente como que a pessoa pode pensar nessa época do ano que você recebe o 13º, você pensa em pagar um monte de coisa e também a comprar, como que ela pode se planejar com esse dinheiro? Maravilha. Esse é um ponto muito importante que a gente está passando por algumas mudanças, principalmente quando a gente fala de juros como um todo no Brasil. A gente deve começar a derrubar os juros para o ano que vem. Por que eu estou falando disso? Porque você tende a renegociar dívidas agora para este ano. 2026 vai ser um ano de muita renegociação de dívida com os juros caindo. Por isso que eu tenho que me planejar e entender quais são os meus gastos fixos. O que eu tenho de fixo ali que eu não posso mexer? E olhar ali para os gastos variáveis, aonde eu posso cortar. Porque se eu só ficar no gasto fixo, aonde eu não posso mexer, eu vou ficar muito travado. Então eu tenho que olhar para as despesas, a conta de luz, conta de água, aluguel. Isso aqui eu não consigo mexer por enquanto. Então eu vou olhar para as variáveis. E olhando para as variáveis, aí eu vou ter esses cortes. Quais cortes que podem ser feitos? Por exemplo, entender a parte de transporte. Como que está sendo o meu transporte? Será que eu estou utilizando mais Uber? Será que eu estou utilizando transporte público? O que eu posso fazer na minha jornada? Outra questão tão importante é a questão das dívidas mais caras. Eu deixo de pagar a dívida ou não? Com certeza não deixa de pagar a dívida. Sempre você precisa renegociar com o banco. E não olhe para o aplicativo, aí tem um negócio muito legal. Porque se você olhar para o aplicativo, são as taxas mais altas dos bancos. São as taxas terríveis. Por quê? Você está ali no seu aplicativo, vem ali, ó, renegociar a dívida. E às vezes a gente quer pegar essa taxa agora no final do ano. Só que aí a gente tem ali uma taxa extremamente alta. Então ir ao banco, conversar com algum gerente, porque ele tem acesso a taxas melhores. Ele tem acesso a condições melhores.
não ter esse receio, porque às vezes as pessoas têm medo de ir ao banco e ser empurrado algum produto. Como a gente já vê muita gente tem história com isso, só que eles têm taxas melhores. Então, tomar muito cuidado com o aplicativo. Vamos fazer aqui um bate-papo e se organizar como um todo para 2026 ser o ano da virada. E como que a pessoa pode identificar que ela está gastando assim, além do que ela pode, um gasto desnecessário até o final deste ano? Como que ela pode pensar nisso daí? A gente tem aqui 2 pontos, tem um cartão de débito e tem um cartão de crédito. Uhum. O cartão de crédito, ele é um dos maiores vilões quando a gente fala de planejamento financeiro, porque a gente vai passando ali e não tem o controle, depois a gente descobre na fatura. E o problema é que descobrir na fatura, você cai ali num crédito rotativo. Então, alguns aplicativos de bancos têm ali quanto que você gastou separado. Se você não tem algum aplicativo que mostra isso, faz manualmente. Eu gastei R$1.000. Desses R$1.000, quanto que foi com aplicativos? Como foi aplicativos ali, estão falando de comida, de delivery, aplicativos de transporte. O que teve de gasto a mais de assinatura? Porque às vezes tem assinatura que está lá e você nem sabe. Porque as empresas como um todo, você faz um plano de assinatura, as empresas todo mês elas testam para ver se você tem limite no cartão. E se você fez e falar, parei de fazer, estou tranquilo, vai vir na sua assinatura e você nem vai perceber. Então o cartão de crédito ele começa a virar uma bola de neve com coisas que 10, 20% você só de olhar você consegue cortar. E a gente tem que ficar muito atento para isso. Por isso que quando eu começo um processo de planejamento financeiro, a primeira coisa que a gente olha é para cortar o cartão de crédito. É olhar para o cartão de débito, olhar o quanto você ganha, o quanto você gasta, para poder ter o controle e fazer essa virada, porque o cartão de crédito, ele é difícil. Porque ele te dá, não sei se é uma falsa ilusão, né, de que você vai pagar, ainda tem um mês para pagar, tal. Você vai lá e usa o cartão de crédito, você aproveita o limite, você vai lá e usa, e quando você vê, já sai um pouco fora do controle, né? Com certeza. E também eu acho que algo muito importante é olhar para quais são esses gastos, porque tem a questão de gasto e tem a questão de investimento. O gasto eu fui lá e comprei o celular novo. Vai ser para, por exemplo, algo que você está falando, virei um influenciador do Instagram, vou utilizar o celular porque vai melhorar a imagem? Pode fazer sentido, mas não é para trabalho. Eu vou ficar utilizando para o dia a dia para ficar passando tela. Não precisa. Um celular normal ele já faria isso. Então você se compromete, você endivida qual que não vai gerar valor para você. Diferente, por exemplo, a gente vê isso muito comum nos países mais desenvolvidos, é eu investir em educação, que é um gasto com educação. Por quê? Eu tenho que olhar para o meu trabalho e ver, se eu trabalhar muito em 2026, eu vou ser promovido? Eu tendo a crescer? Porque às vezes pode ser um trabalho que você não tem isso. Eu vou trabalhar muito, só que tem um teto. Agora, o lugar que eu estou tem lugar para crescer, aí eu vou estudar muito. E aí eu vou me comprometo com aprender algo técnico, aprender a gerar valor e aí eu aumento o meu salário. Porque uma das melhores formas de você diminuir os seus gastos é ganhando mais, não tem outra forma. E para você ganhar mais, estudar é o melhor caminho. E agora com a chegada do final do ano, né, o 13º cai na conta e tal, e aí a pessoa ela tem aquela vontade de comprar alguma coisa de Natal, ou até para ela própria, para presentear alguém. Então, que estratégia você acha que ela deve ter para ajudar a pagar algumas dívidas rapidamente? Quais são essas dívidas? Que dica você dá para ela? Olha, pega o dinheiro agora, faz isso, se planeja assim. O que você falaria para ela? Perfeito. Vamos pegar o que a gente tem, tudo que foi acumulado no ano e olhar ali para as receitas e despesas, tudo que você teve ali de ganho e prejuízo. A partir disso, eu vou tomar decisões. E as decisões muitas vezes são difíceis, porque está no momento ruim e eu quero presentear todos os meus parentes. Não, seleciona. Vou presentear só os mais próximos. Sim. Porque às vezes as pessoas se endividam com um parente distante, com o primo de não sei quem, e aí depois vai ficar o ano inteiro pagando por algo que você nem precisava. Então seleciona, quem faz sentido eu comprar um presente? Que faz uma lista, vou comprar um presente para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, tá aqui, essa é a lista que eu vou fazer. A partir disso, eu vou cotar nos sites. Então, pela internet, vou na internet e começo a cotar em vários sites para ver valores, vejo ali o histórico, você consegue acessar histórico de preço, está subindo, se está caindo, para você fazer esse pagamento e entender qual vai ser o impacto disso no seu orçamento, porque realmente muita gente passa o ano inteiro pagando a dívida que foi criada lá no final do ano. Então está pagando hoje que comprou lá em 2024 e não pode acontecer isso em 2026 se quiser ter algo melhor. E também é importante negociar a dívida, né?
Que às vezes sai fora do controle, né? E alguns programas te dão essa oportunidade, não é? Com certeza. A dívida, quando você deixa... Porque a gente tem o nosso psicológico, ele é muito ruim quando a gente olha aquela dívida e fica impagável. Sim. E a gente, o que a gente faz? Então a gente deleta o aplicativo. E pior que é verdade. Só o aplicativo. E o pior que é verdade. Parece loucura, mas deixa eu me livrar disso. Só que é a pior coisa que pode acontecer, porque vira uma bola de neve. Uhum. E aí quando você olhar de novo, a dívida triplicou, quadruplicou. Então não deixe isso acontecer. Você vê que vai estourar o cartão de crédito, que você não tem o dinheiro para pagar, você já entra com o banco e você renegocia. Por quê? O rotativo do cartão de crédito é um dos piores juros que a gente tem. O que é o rotativo? É você não conseguir pagar a conta do seu cartão de crédito, ele acumular para a próxima. Ele acumulou para a próxima com uma taxa muito maior. Então, meu cartão de crédito vem em R$500, R$700. Você vai ver que se você não pagar, no próximo mês vai estar R$1.000, R$1.200 e só virando uma bola de neve. Então, se você demorar 2, 3 meses para renegociar, você vai ver que o juro subiu muito. E aí muita gente acaba caindo que ficou agora algo impagável, eu vou deixar de pagar. E aí prejudica numa busca por emprego, às vezes por estar com o nome do Serasa. E da mesma forma até para o cheque especial, né? Que os juros é muito maior que o cartão, né? Acho que é um assunto excelente, porque esse é um assunto que está sendo discutido no Banco Central com o Galípolo. O Galípolo ele traz o seguinte: eu quero colocar um limite para Pix, como se fosse um cheque especial. Ele coloca ali um valor, você tem R$2.000 para fazer no Pix. É bom porque incentiva as pessoas a utilizarem e mostra que tem. Mas o pior é que as pessoas acham que é o dinheiro dela, que acontece com o cheque especial. Sim. Então o Galípolo está nesse dilema. Se eu colocar, eu vou voltar a endividar as pessoas. Muito. Porque as pessoas vão usar esse Pix achando que são delas e não vão conseguir pagar depois. Mas se eu não mostrar, eu não consigo reincentivar e aquecer a economia. Então o dilema do presidente do Banco Central é essa. Porque o cheque especial, quando a gente olha, muita gente acredita que é o dinheiro dele. O banco, ele coloca ali e as pessoas acreditam. E aí também é uma taxa altíssima. É uma taxa altíssima que você depois vai começar a pagar só os juros da dívida sem pagar o principal. O que é não pagar o principal? Eu tenho um cheque especial de R$2.000. E aí isso vai acumular no próximo mês. Você vai lá e paga R$200. Você só pagou os juros. Os R$2.000 que você der vai continuar devendo. Então o cheque especial e rotativo são as duas piores linhas de juros que você trouxe muito bem. Porque se você não cuidar, ele vai acabar com 2, 3, 4 anos da sua vida. Porque não tem só uma taxa, tem IOF, tem uma série de coisas ali para pagar, né? Tem imposto, tem IOF, tem a taxa do banco, às vezes tem algum produto embutido ali. Então, realmente é muito perigoso. É muito perigoso. Por isso que é importante a pessoa anotar todas as contas dela, tudo que ela deve, para poder se planejar, né? Nossa, acho que é fantástico isso. Porque quando eu inicio um processo de planejamento financeiro, tem que anotar, porque tem que doer. Para não se perder, né? E tem que doer. Tem que doer, porque se eu só estou passando no cartão de crédito, se eu estou só gastando, não dói. Vou lá no meu aplicativo e peço aqui a comida. Não dói. A partir do momento que eu anoto aquilo, eu falo, caramba, eu gastei R$200 nisso. Caramba, eu estou assinando 4 TVs e eu assisto uma. Isso acontece muito. E aí você descobre quando você anota. Então, anotar é a melhor forma de você se precaver e você diminuir os seus gastos psicologicamente. Então, para mim, essa é uma estratégia fantástica para você. E tem alguns aplicativos que te ajudam nisso, mas começa com papel e caneta mesmo, porque só isso vai te dar um efeito psicológico muito bom. Além do efeito psicológico, você acaba criando uma reserva, né? Uma reserva financeira. E aí indo para a parte de investimentos, é muito legal, porque tem 3 formas de você aumentar os seus investimentos. Que é, ou você aumenta o valor do seu aporte, aquele valor mensal, ou você aumenta o risco para você ter uma rentabilidade melhor, ou você aumenta o seu horizonte de tempo, por mais tempo. Só tem essas 3 variáveis em investimentos, não tem outra. E aí, quando a gente tem pouco aporte, vamos supor que eu tenho um aporte de R$30, R$50, eu não vou conseguir ter um valor relevante no futuro, infelizmente. Então, o que as pessoas olham? Falam, caramba, eu tenho só isso aqui de aporte, então eu preciso maximizar o quê? Os juros ou a rentabilidade. E aí que muita gente cai em bet. Porque em bet, se eu colocar 30, eu vi que alguém foi lá, acertou na mosca e ganhou R$1.000. É um convite para o bet, quando é um aporte baixíssimo. Então, o que eu falo para as pessoas é, vamos pensar em forma de aumentar esse aporte. O que você pode fazer hoje para conseguir aumentar os seus ganhos? Porque no primeiro momento,
a gente vai sofrer. Como que a gente vai sofrer? Pô, arruma um segundo emprego, faz algum bico, vira PJ, faz alguma coisa para aumentar o seu ganho financeiro. Ou então, como eu falei, estuda para conseguir ganhar mais, para ser promovido, para ir melhor numa entrevista de emprego e arrumar algo melhor. Porque senão eu vou ficar sofrendo, ficar com aporte pequeno e aí vai dar uma sensação de que, pô, vamos pegar aqui R$30. Num ano, ele juntou R$300. 350, 360 reais juntou ali em 12 meses. Colocando os juros de 1%, nós estamos falando que tem 380, 370. É muito pouco em um ano, no período de um ano. Então ele vai olhar para aquilo e vai fazer uma sensação de que, pô, não está dando certo. E aí que ele vai cair em algo como aposta ou em pirâmides financeiras, como a gente viu muita gente cair, em promessas fáceis, porque realmente é uma dor. Você está lá todo mês, você vai lá e no final você olha, caramba, só isso que eu acumulei? Então, psicologicamente te ajuda, mas a melhor forma de você conseguir uma reserva financeira no futuro, porque apenas 5% das pessoas no Brasil se aposentam sem depender do INSS, é eu aumentando meus aportes, não tem jeito. E quais são os erros mais comuns que você acha que pode levar a um endividamento? Tem bastante aqui. Mas assim, o que mais assim você vê? O que você acha assim que a pessoa mais ela acaba cometendo? O primeiro, com toda certeza, que praticamente todo mundo comete, são aplicativos. Não tem jeito de você olhar para o aplicativo de delivery e ali tem um monte de coisa que você não tem noção, que eu almoço aqui, almoço ali, isso é um erro muito grande. Assinar muitos canais. Porque agora vai lançar uma série nova nesse aqui, eu não tenho esse. E aí ele só assina para ver aquilo, para ver a série. Aí ele maratona a série, não vê os outros, aí ele para de ver aquela outra série e está com a assinatura. Então é muito comum pessoas com 3, 4 assinaturas pagando mais de R$100, R$150 sem utilizar. Então assim, seriam os gastos domésticos. Porque você acaba tendo uma dificuldade para equilibrar com seus gastos, seus compromissos financeiros, né? Perfeito, perfeito. E aí você vai juntando essa bola de neve que eu falei, acaba tudo isso caindo no cartão de crédito, porque tudo é no cartão de crédito. E as empresas, elas sabem disso e muitas te dão, por exemplo, 30 dias para cobrar só daqui um mês. E aí você não olha aquilo, aí no próximo mês você vai tendo aquela surpresa atrás de surpresa. E aí junta tudo. Então acho que esse ali é o disparado, o maior erro, o maior vilão. E aí tem outras coisas, como o aluguel que eu estou pagando. Será que vale a pena eu financiar? Porque, e aí vai entrar um ponto legal para o ano que vem, que é os juros, como eu falei, começam a cair. A gente tem uma Selic de 15%. Selic é a taxa básica do Brasil. Estados Unidos está cortando juros. Em dezembro agora deve cortar novamente. Isso dá espaço para o Brasil cortar juros. E aí o financiamento imobiliário vai baratear. E aí pode ser fazer sentido, ao invés de alugar, dependendo do meu teto ali, eu entrar no Minha Casa Minha Vida. E financiar e ter o seu próprio apartamento pagando mais barato até do que aluguel. Então, começar a ter estratégias também de utilizar os juros a seu favor no próximo ano. Acho que o ano vai ser muito bom falando de juros. É importante se planejar, né? Porque no início do ano você já acaba tendo um monte de coisa para pagar que você não paga nesse momento. Mas para quem tem carro, por exemplo, tem um monte de imposto aí. Você tem uma profissão, você paga imposto também, você paga os conselhos regionais, não é? Então você tem que pensar, se planejar desde já, né? Verdade, eu pago de economia, pago IPV, não tem jeito, eu tenho que pagar tudo. Escola de filho, matrícula, um monte de coisa, né? E aí o que é? Você negociar com todo mundo, não tenha medo de negociar. Eu atendi na minha vida muitas pessoas com muito dinheiro e elas são negociadoras. Às vezes a gente acha que não. É verdade. O cara tem milhões na conta e negocia tudo. Ele vai lá, vai fazer a matrícula do filho, está negociando. E se eu pagar à vista o valor? E se eu tirar isso aqui? E se for dessa forma? E se eu não quiser, se eu tirar essa parte aqui do curso, não ter essa aula de sábado? Negocia tudo. Então, e às vezes quem tem menos tem receio de fazer isso. Tem vergonha, né? Parece feio, vou negociar. Parece feio ali, mas negocia. O não você já tem. Exatamente. O máximo que pode acontecer é o não. Mas você pode ali barganhar algo que pode fazer a diferença no seu fluxo. Na escola do filho. Vou parcelar, consegue parcelar em mais vezes? Consegue jogar, em vez de 12 meses, a gente faz em 14 meses? Pode ser uma alternativa. Porque eu tenho uma despesa do material aqui, eu posso não pagar janeiro e eu pago fevereiro porque vai ter a despesa? Negociam, as escolas negociam. Eu tenho uma faculdade voltada para o mercado financeiro e a gente negocia. É importante. Tem que negociar, ver a condição de cada aluno
e negociar ali o que faz sentido, porque no meu caso, como eu trabalho muito com o mercado, eles têm um bônus para receber lá em fevereiro, março. E aí eu negocio, então vamos pagar a principal parcela lá para março? Então tem como negociar e as escolas estão preparadas para isso. Uhum. É uma estratégia, não é? É estratégia, tem que ter essa estratégia. Tem que ter essa estratégia. Deixa uma mensagem para o pessoal aí, o que ele tem que fazer agora no final do ano para equilibrar as contas. Muito bom. Então, fazer a lição de casa, porque agora são festas atrás de festas. Festa para cá, festa para lá e você vai deixando para depois. Então faz o seguinte, senta, pega um final de semana, pega um dia e senta para organizar isso. Pega um papel, uma caneta e fala, o que eu vou gastar no final deste ano? Que eu falei, quem merece presente? Fulano, ciclano, marca ali. O que eu vou comprar? Qual que é o meu orçamento? Faz isso, porque se você não fizer, as festas vão te deixar ali mais mão aberta. Ainda mais nessa época o pessoal costuma beber mais ali, tem os happy hours, e aí vai te deixar mais mão aberta ainda. Então, anota, faz esse dever de casa. Se você não fizer esse dever de casa, você vai ter uma surpresa muito desagradável no cartão de crédito de janeiro. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui e por esses esclarecimentos aí todos. Muito obrigado, Rogério. Conte muito comigo, viu? Obrigado. Nos bastidores de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais.